Oi, gente, tudo bom? Que bom estar aqui mais uma vez. Hoje vamos trazer mais aquele momento nosso, vamos falar um pouquinho de matriz de risco com simplicidade. Essa intenção nossa aqui é de fazer com que a gente possa ajudar todo mundo dentro desse processo a entender melhor um pouco, né, das operações, de como fazer melhor. E assim, com base, né, e às vezes algumas questões que as pessoas têm me pedido, eu fiz questão de gravar mais esse vídeo para que a gente possa orientar melhor os profissionais, tá bom? E, obviamente, eu não posso deixar, né? Gente, curta, aproveita, né? Dá o seu like, né? Compartilhe isso com as pessoas, faça isso chegar ao maior número de pessoas possíveis para que as pessoas que possam ter um pouco mais de entendimento e facilitar o processo. Mas vamos ao que interessa, né? E deixa que a vida siga tranquilamente aqui no processo. Então, uma matriz de risco com simplicidade. O que é isso, né? Primeiro, né? Pensando numa gestão integrada de riscos. Então, pense na seguinte situação, né? A gente fala de gestão integrada de risco, e aí você tem que identificar algumas ações que são necessárias para mitigar esse risco, para evitar, transferir, aceitar e, obviamente, melhorar os seus objetivos. Primeiro, o teu compliance, como é que ele está? Ele está só departamentalizado, só no departamento, ou ele é expandido pela empresa inteira? Será que todo mundo sabe o tamanho da responsabilidade de todos dentro do processo? E a gestão do conhecimento atingiu as pessoas mesmo? O conhecimento está atingindo? Será que as pessoas entendem o que é compliance, o que é controle interno, o que é gestão de risco, qual que é auditoria, ou é tudo a mesma coisa para eles? Gente, isso é assustador. É assustador. Por quê? As, é, nós falamos até na reunião do IBGC que, assim, a gente fala da segunda linha, mas a segunda linha ela é uma área que tem que dar suporte para o negócio. O negócio é quem está dirigindo o carro, o ônibus, o avião, tá? E eu tenho que dar condição para que esse meio de transporte esteja em condição de funcionar. Então, às vezes, a questão de entendimento do que é o compliance, o conhecimento do negócio, entender o que as pessoas fazem, o controle interno, quais são os processos operacionais para isso. E a gestão de risco, como que ela vai funcionar dentro da sua atividade? Então, às vezes, é assim bem complicado de você atingir o público. E atingir o público é explicar o que realmente você precisa fazer, né? E até aproveitando o ensejo, já que nós estamos aqui, não posso perder a oportunidade, vou mostrar aqui para vocês, né, o que está saindo agora, né? Nós estamos fazendo todo o processo. Opa, acabou de vir uma mensagem, ainda bem que não é nada. Procedimentos operacionais, olha lá. Como implementar normas e mapear processos para uma gestão eficiente. Esse é um novo livro da Sampo, juntamente com o Vladimir Garcia, né? Um ex-aluno e agora amigo e parceiro. Estamos publicando esse livro e em breve vocês terão notícia a respeito desse livro. Por quê? Porque quando a gente fala de processos, eu tenho que olhar o controle interno, quem é que faz, por que que faz, e aí entra a questão primordial. Você quer fazer gestão de risco sem entender o que o compliance faz, sem entender o que o controle interno faz? É muito complicado isso. Então, eu peço às vezes que as pessoas simplifiquem o processo para facilitar o entendimento, sabe? Porque é muito mais fácil a gente entender, né? Eu falo sempre isso para as pessoas entenderem o processo assim, ó. Entenda o que o compliance faz, as diretrizes, quais são as normas, quais são os procedimentos. Entenda o que o controle interno faz, como que você presta conta do que você está fazendo, como que você faz com que o teu processo funcione adequadamente, o que as pessoas fazem no fluxo, como que isso chega até elas para poder fazer uma gestão de risco. E aí você tem o que auditar, que é isso a questão do princípio base da gestão integrada de risco. Ter esse entendimento aqui dessa ordem
né, que precisa ser seguida aqui dentro desse processo. Puxa, mas não é fácil. Sim, mas por isso que a gente fala, sabe? Olha, mapeamento de processo, ter controles, criar um processo. Poxa, mas não é fácil. Eu sei que não. Porque ter riscos é inerente a qualquer negócio. O grande problema é não saber quais são os riscos a que estamos expostos, inviabilizando uma gestão preventiva e sustentável. Eu gosto desse tal de Marcos Assi aqui, eu tenho acompanhado ele, viu, gente? Vale a pena, tem umas frases boas esse menino, eu gosto muito dele aqui. Brincadeiras à parte, eu quando falo para as pessoas, a gente pensa a seguinte situação, né? Olhando porque o que a gente precisa entender. Isso é muito importante, que assim, ó, temos que ter na nossa mente o negócio, o controle interno, o compliance e processos, tá? Olhando aqui os processos e, obviamente, olhando a qualidade, a segurança da informação, auditoria e gestão de risco. São 8 pontos essenciais que não podem sair da nossa mente. Por que, se não pode sair da nossa mente? Por quê? Nós estamos trabalhando todo dia focado no negócio, buscando resultado, mas eu tenho que implementar controles, eu tenho que ter compliance adequado, eu tenho que ter processos desenhados, a qualidade do que eu apresento, como que isso funciona, o meu processo de segurança de informação, da proteção de dados, do sigilo, a auditoria validando os meus processos e a gestão de riscos. Então, se a gente não tem isso implementado, é difícil você fazer adequadamente qualquer coisa. Mas aí, dentro da gestão integrada de risco, gostaria que vocês prestassem atenção nessa questão aqui. Assegurar que haja responsabilização, autoridade e competência apropriada para gerenciar o risco. Então, assim, se a gente não tem os proprietários, quem são os proprietários do risco? É quem está no dia a dia, quem tem responsabilidade na tomada de decisão e autoridade para gerenciar o risco. Porque não adianta nada você ter uma área e ela não ter autoridade. Falamos isso no IBGC, gente. É a questão de autoridade. Quem toma a decisão e que decisão é tomada em relação a isso? Os responsáveis, quem vai desenvolver isso e manutenção disso? É área de risco? É junto com os gestores, precisamos determinar isso. Quais são as partes interessadas no seu processo? Tá? Com quem eu tenho que me relacionar para entender esse processo? Como que eu mensuro? Mensuração, como medir alguma coisa que eu não tenho noção de como é feito? Então, os devidos escalões também têm que saber seu grau de responsabilidade. E óbvio, né, gente? Gestão do conhecimento. Assegurar níveis apropriados de reconhecimento dos seus processos. Então, ela não acontece aleatório, qualquer coisa, ela tem um padrão, ela tem uma forma de se fazer. Então, eu preciso desencadear isso dentro do meu processo, porque senão não existe gestão integrada de risco. Eu quero que fique bem claro para vocês que estão me ouvindo aqui, que não acontece por acaso, não é por uma varinha mágica. É conhecimento, é entendimento, é análise, é avaliação de todo o processo. E aí, mais adiante, pensamos da seguinte forma. Como que eu posso fazer isso? Primeiro, calma, simplifica. Não complica a sua vida, tá? Presta muita atenção no que eu vou falar aqui, porque agora vem o caminho de umas pedras que você não vai achar em qualquer lugar, tá? Primeiro, inventário do processo. A gente começa no inventário do processo. Qual o processo que você está olhando? Abertura de conta corrente, compra de mercadoria, contratação de profissionais. Isso é um processo. Qual é a atividade operacional que tem? E descreva isso. O que é essa atividade e qual que é o objetivo dela? Porque sabe o que acontece? As pessoas querem criar as coisas, mas não têm o entendimento e o objetivo. Qual o propósito está fazendo? Então, eu tenho que descrever isso, porque aquele processo tem uma atividade específica e um objetivo, um propósito. Tá bom, então já identifiquei aqui o processo. Vou na sequência. Bom, quais são os riscos que você tem dentro da sua atividade? Demonstre quais são os riscos operacionais e descreva quais são eles. E, se você puder, tiver condições, identifique a causa.
Demonstre a consequência, o efeito daquele risco que pode acontecer dentro do seu negócio. A probabilidade disso acontecer. Qual é o impacto? E aí você pode fazer uma classificação do tipo de risco, se ele é de conformidade, se ele é financeiro, imagem, operacional, estratégico, mercado, liquidez. Cara, fique à vontade. E se tiver condições, relacione as normas relacionadas a este processo. Então, imagina, você está desenhando o processo, as atividades, os riscos e as normas que você já está alinhando. Olha só, no mapeamento do processo, o entendimento do negócio, os riscos e o compliance. É um manual, é uma instrução de trabalho, é um procedimento operacional, é uma política, é uma norma. Cara, já coloca aqui. E aí, estou olhando esse processo todo. Na sequência, eu vou fazer o quê? Na classificação dos controles. Puxa, qual é a atividade de controle que você tem em cima desse processo, ou dentro do mesmo processo, várias atividades, e o que você tem nesse tipo de controle? Descreva. O tipo, olha só, é uma validação, é uma aprovação, é uma verificação, é uma revisão. Que tipo de controle é feito? Ele é manual? É automático? É ambos? É um terceiro que faz? Quem é que faz? Qual o tipo de natureza de controle que é isso? Ele é preventivo, detectivo, contábil, administrativo, operacional, financeiro? Simplifica, né? Qual a frequência do controle? Olha, ele é diário, ele é semanal, ele é quinzenal, ele é mensal, ele é trimestral. Eu preciso entender isso. E, obviamente, que podemos já relacionar aos componentes do COSO, faz parte do meu ambiente de controle, é uma avaliação de riscos, é uma atividade de controle, informação e comunicação, é atividades de monitoramento. Cara, você já começa a descrever e amarrar todo o seu processo dentro dessa transição. E qual que é a grande dificuldade? Prepare para a emoção forte. Humildade. A gente precisa ser humilde em lembrar que eu crio a matriz de risco não para mim. Eu crio a matriz de risco para que outro faça. Eu escrevo um procedimento não é para que eu possa seguir, é que outro possa seguir quando eu não estiver lá. Não faço para mim, faço para o outro. Você, quando está fazendo uma política, lembre-se, a política não é sua, é da organização e das pessoas que estão à frente dela. O controle interno é para quem vai prestar conta do que está fazendo. E o gestão de risco também é quem está no dia a dia, porque se ele não entende o processo dele, a atividade que ele faz, os riscos que são inerentes à atividade dele, os controles existentes, sabe por quê? Às vezes ele faz o controle interno, mas nem sabia que tinha esse nome. E nessa hora que a gente consegue desvencilhar essa questão toda, mostrando para o cara, ó, isso é um controle. Periodicidade, natureza, a frequência, o tipo, o que eu estou fazendo dentro disso. Aí você fez o seguinte. Olhamos, vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui de novo. Você inventariou o processo, a atividade e o objetivo dela. Lembre-se, atividade não é rotina, tá bom? Eu vou olhar os riscos, tá? E aí você descreve causa, consequência, probabilidade de impacto. Isso aqui é o qualitativo, tá? Que você tem, já classificando os riscos que você tem. Junto com as normas, elas... se nós não temos normas nem procedimento, então já coloca que precisa implementar. Por quê? No último slide aqui, é a minha proposta de controle, que eu vou escrever. Olha, preciso mapear processo, preciso melhorar procedimento, preciso melhorar a rotina, preciso mapear, preciso escrever política, preciso escrever procedimento, preciso criar um manual, né, da rotina, porque é uma área com muitas nuances, muitas questões técnicas que precisam ser feitas. Então, você já coloca aqui. E detalhe, quem vai monitorar isso? É você? É o gestor da área? É auditoria? É uma área de monitoramento? É um terceiro que faz? Quem que vai fazer isso? Precisamos determinar, dar nomes a quem faz o processo. Então, eu digo para vocês que, às vezes, o pessoal fica criando fórmulas mágicas
Detalhe, não chega a lugar nenhum. Seguradora, ela tem lá probabilidade, impacto, vulnerabilidade, ameaça. Porque ela tem estatísticas dos processos que são vulneráveis, das ameaças que tem, com base em histórico. A gente não tem isso, faz só impacto e probabilidade. Ah, nós não temos nada aqui. Então faz uma matriz 3x3, alto, médio e baixo. Olha, nós já estamos num modelo mais avançado, muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo, que é o que a ANS fez com os planos, com as operadoras de saúde. Tá? Então, eu preciso ter essa questão toda muito bem estabelecida. Tá? Então, quando você tem isso, facilita o teu processo. Então, entenda toda essa questão. Então, como diz esse filósofo contemporâneo, administrar os riscos e conhecê-los está ligado às decisões importantes que serão tomadas na empresa. Se os gestores não estão preparados, como a empresa vai reagir em um momento de crise? Isso é um princípio básico. Entenda como fazer esse processo. Sabe? Olhe adequadamente. Entenda como esse processo pode ser estabelecido. Pensa muito nisso. Porque, assim, você tem dúvidas, e aí eu vou de novo aqui dentro com vocês falar. Tem dúvida? Procura a gente, fala com a gente, posta aqui, comenta, faz umas questões, até porque vou aproveitar até o próprio Eduardo outro dia, no vídeo anterior, me perguntou como que faz para identificar processo e subprocesso. Então, eu tenho foco no meu trabalho em processo, porque já é difícil estabelecer com as pessoas processo. Imagina quando você começa a estabelecer subprocesso. Ah, o processo, então precisa entender como funciona. Então, um conjunto de rotinas se transforma em uma atividade. Um conjunto de atividades se torna um processo. E um conjunto de processos se torna um sistema, um método de trabalho. Então, peraí, então um conjunto de subprocessos tem subatividades e subrotinas? Não. Então, não usa isso, porque eu preciso convencer o meu cliente interno que ele tem os processos, os controles, as atividades a serem identificadas, implementadas para funcionar no processo. Então, a minha matriz simplificada, que eu estou falando para vocês aqui, é justamente isso, né? Vou até aproveitar aqui o ensejo, né? A gente que está falando sobre isso. Qual que é o tema do assunto hoje? Matriz de risco com simplicidade. Faz o simples, e quando você tiver o simples muito bem estabelecido, você vai aumentando o leque. Só que entenda o seguinte, a tua matriz de risco não é para você, é para o gestor, é para a diretoria, é para a alta administração, entender esse processo todo, como que ele funciona. Então, presta muita atenção quando você fizer isso, não dificulta a forma de fazer, simplifica. Cria uma ferramenta entre que as pessoas, envolva a pessoa, integre ela ao processo para que tudo aquilo funcione adequadamente. Senão, a gente não cria nada corporativo, a gente cria uma coisa pessoal. E a matriz disso não é pessoal, é corporativa. Tá? Então, essa é a nossa dica. Espero que vocês tenham gostado. Caso queira mais, tem dúvidas, coloca mais informação, pergunta para a gente, porque tem mais outros vídeos que estão por vir aí. Mas vamos interagir, fique à vontade. E eu quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui, tá? Muito obrigado e a gente se vê em breve, com a graça de Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida, tá? Para que a gente possa melhorar o processo, tá bom?